Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast nesse formato de áudio e vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Thaisa Moreira, eu sou professora de clínica e de reumatologia e a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre as espondiloartrites. Então, o livro que eu particularmente considero bem legal, bem interessante, a gente está falando aqui de um grupo de doenças e como a gente vai ver já já, tem várias coisas em comum, mas cada uma possuindo ali suas características próprias que permitem um diagnóstico diferencial na hora da prova. E para me ajudar aqui, eu tô com a presença sempre da Duda. Tudo bem, Duda? Tudo certo, Thaisa. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda, eu sou residente de reumatologia do HCFM USP e hoje a gente vai estar junto nesse podcast. É isso, então como eu já falei para vocês, o nosso tema de hoje, a bola da vez, são as espondiloartrites. Então, hoje, o termo preferencial é espondiloartrites, mas tem gente ainda que se refere, principalmente quem não é na área, como espondiloartropatia, soronegativas. Tá errado? Não, a gente sabe a que se refere. Mas assim, como estrategista, é importante que você saiba o que a gente usa de termo preferencial. E essa denominação ficou no passado, porque hoje a gente sabe, são doenças, essas quatro, que a gente vai mencionar já já, que em comum possuem o acometimento inflamatório, por isso que tem ali o sufixo "it". Então, o acometimento inflamatório do quê? Espôndilo, que é o que faz menção ao esqueleto axial, a coluna vertebral, principalmente. Lembrar também de sacroiliaca, espôndilo, artrite, acometimento inflamatório articular, principalmente de coluna vertebral. Então, é por isso que esse é o nome preferencial hoje. E quanto ao soro negativo, a gente vai discutir isso um pouquinho mais lá pra frente, quando a gente for falar de exames complementares, tá? Então, começando por definição, e já partindo para esse lado, antes da gente entrar em cada doença em específico, além do comprometimento inflamatório das articulações da coluna vertebral, esse grupo de doenças também acomete o esqueleto periférico, tá? Então, todas as outras articulações que a gente tem, de membros superiores, de membros inferiores, elas também podem ser acometidas. Vocês vão ver que tem um padrão de acometimento articular característico desse grupo de doenças, que é comum a todas elas. E no mais, a gente está falando de doença reumatológica, né? Então, aqui não há só manifestações articulares, a gente também tem elas como doenças sistêmicas que cursam com manifestações extra-articulares. Então é super importante a gente discutir isso também. Acho que esse é o principal e que une essas doenças é principalmente o background, né? Então, a parte epidemiológica associada com uma genética, com alguns fatores, vocês vão ver, especialmente um que aumenta o risco dessas doenças, esse quadro clínico, né? A fisiopatologia, que é bastante associada, e alguns aspectos terapêuticos, vocês vão ver que também vão se repetir ao longo da nossa conversa. E para a gente dar início, quando a gente fala de espondiloartrites, dessas doenças que têm esses pontos em comum, a gente está falando de quem? Basicamente, para a sua prova, espondilite anquilosante, artrite psoriásica ou psoriática, dá na mesma, artrite reativa, ainda conhecida como síndrome de Reiter por alguns, e por fim a artrite associada à doença inflamatória intestinal, que é a artrite enteropática, tá? Então a gente vai começar por aquela que é considerado o protótipo desse grupo de doenças, que é a espondilite anquilosante. Então, falando de epidemiologia, que é um ponto inicial, mas que é fundamental para pensar em espondilite, Duda, qual que é? A gente vai ver principalmente em homens e com o início da doença abaixo de 40 anos. É bastante importante que a gente tenha essa noção, porque uma lombalgia crônica num homem jovem é algo que tem que chamar a nossa atenção para a gente fazer essa investigação e evitar uma deformidade no futuro. É isso, claro que é uma doença que pode acometer mulheres, mas para sua prova, lembra do clássico, assim como na gota a gente tem o homem a partir dos 30 anos, aqui na espondilite anquilosante também. É o homem jovem, em geral dos 20 aos 40, 45 anos no máximo, tá? Então, tendo isso em mente e já pegando o gancho do que a Duda falou, para pensar em espondilite é basicamente a epidemiologia e a clínica. E qual é a queixa que é a estrela? É a queixa que, a hora que você vê no anunciado, vai acender aqui vários alertas e você vai pensar, isso pode ser espondilite anquilosante. Uma lombalgia de padrão inflamatório. Então você vai ter ou dor lombar, que também pode ser referida mais na região glútea ali, se for mais acometimento de sacroiliaca, e que o paciente vai referir um padrão diferente do padrão habitual mecânico que a gente está acostumado. Então, um padrão inflamatório, com bastante rigidez matinal e que vai melhorando ao longo do dia, conforme ele vai fazendo atividades e que piora bastante pela manhã ou durante a noite, podendo inclusive despertar o paciente.
conta da dor. É isso, gente. Então, a partir de agora, para sua prova, você viu lombalgia inflamatória, que é o quê? Aquela dor lombar com duração igual ou superior a 3 meses, que já vem de algum tempo, que não melhora ou que piora com o repouso, incluindo no período noturno, como a Duda falou, podendo acordar o paciente, que melhora com a atividade, que está associada a essa rigidez matinal, né? Então, uma dificuldade de mobilizar a coluna de forma prolongada, às vezes com 1 hora ou mais de duração pela manhã. O diagnóstico diferencial que deve vir à cabeça é de uma espondiloartrite, ponto. Dentre as espondiloartrites, a principal é a espondilite anquilosante. Por quê? Ela é o protótipo do que a gente chama de espondiloartrite predominantemente axial, ou seja, o principal acometimento da espondilite anquilosante é sacroiliacas e coluna vertebral. As outras 3 que a gente comentou, então, a artrite psoriásica, a artrite reativa e a artrite enteropática, elas também podem acometer sacroiliaca e coluna vertebral, mas é principalmente o esqueleto periférico, tá? Já na espondilite não, é o acometimento axial mesmo. Então, homem jovem com lombalgia inflamatória, obrigatório pensar e pesquisar espondiloartrites, principalmente espondilite anquilosante. Então, já que a gente falou, o acometimento ele também pode envolver o esqueleto periférico, e aí normalmente a gente tem um padrão que eu vou mencionar agora e que vai se repetir ao longo da aula. Que é um padrão que quando você encontrar, inclusive tem uma questão da USP de alguns anos, que trazia basicamente um homem jovem e o que você tinha de dado clínico ali, além de umas imagens que vinham abaixo. Que esse homem jovem desenvolveu uma oligoartrite assimétrica de membros inferiores, ou seja, 2 a 4 articulações acometidas, em geral grandes articulações de membros inferiores, joelho e tornozelo principal, mas pode acometer quadril, e eventualmente outras articulações também, tá? Então, homem jovem com oligoartrite assimétrica de membros inferiores é uma outra pista para você pensar em espondiloartrites. E quando acomete o esqueleto periférico, a espondilite anquilosante normalmente o faz com essa característica, tá? Ainda na parte articular, tem que destacar especialmente uma manifestação que, inclusive, é a chave da fisiopatologia desse grupo de doenças. Então, a Duda vai falar um pouquinho que manifestação que é essa, que é a entesite, e depois eu venho em complemento e já trago para vocês essa correlação entre a entesite e a espondilite anquilosante no geral e, na verdade, as espondiloartrites. Porque não é todo mundo que conhece a êntese, né, Duda? O que é uma êntese? Então, a êntese é bem a região em que o ligamento, a cápsula articular, está inserida no osso. Então, a inflamação dessa região que é a entesite. Na espondilite anquilosante, o mais frequente é que a gente tenha a inflamação do tendão do calcâneo, do aquileu, né? Então, a gente vê, assim, uma região bem posterior ali do pé, bem edemaciada, é inclusive frequente aparecer até foto nas provas, e esse é o local principal, mas a gente pode ter em várias ênteses ao longo do corpo. Inclusive, o acometimento de sacroiliaca e principalmente da coluna vertebral envolve também esses pontos de inserção de ligamentos na coluna vertebral, tá, gente? Então, pensou em entesite, lembrou de espondiloartrites. E na espondilite anquilosante isso é muito forte, justamente com a entesite do aquileu, tá? Um paralelo rapidinho, só pra vocês entenderem, se na artrite a lesão primária é na sinóvia, levando a sinovite, nas espondiloartrites, o processo primário fisiopatológico da doença, a inflamação primária, é na êntese, por isso é a entesite, tá? Só pra vocês entenderem a diferença, no livro tem uma imagem muito bonitinha anatomicamente, pra vocês entenderem a diferença entre uma e outra, tá? É claro que a gente vai ter artrite na espondilite anquilosante e nas outras, mas a entesite chama muita atenção. Beleza? E aí a gente tá falando de doença sistêmica, então há manifestações extra-articulares. Da espondilite anquilosante tem uma que vocês não podem deixar de saber. Essa tem que estar na ponta da língua porque é extremamente explorada nas provas e na vida é algo que chama muita atenção. Qual que é, Duda? A UVI. Pronto, gente. Viu descrição compatível, a gente já vai falar qual é. Com um quadro de uveíte anterior aguda, você necessariamente vai pensar em algumas doenças reumatológicas que o paciente pode ter e as espondiloartrites, principalmente a espondilite anquilosante, se destaca. Aqui a gente tem a principal manifestação extra-articular, está presente até em torno ali de uns 30% dos pacientes, 1/3 dos pacientes, em algumas casuísticas até mais. É um acometimento, não uma doença, mas um acometimento inflamatório e, como o próprio nome indica, que pega a úvea anterior, né? Então a câmara anterior do olho. É por isso que normalmente qual que é a queixa? Então pode estar na hora da prova tanto a menção ao uveíte quanto a descrição.
de um olho vermelho, uma síndrome de olho vermelho, então a hiperemia conjuntival, uma dor ocular, às vezes lacrimejamento, algo estranho que acontece unilateralmente, inicialmente, tá? Se você não fizer nada, pode ser até que ela resolva no começo, às vezes normalmente a gente usa colírio, enfim, se você não tratar a espondilite anquilosante de base, é provável que essa uveíte anterior aguda assuma um caráter alternante e comece a afetar o outro lado, vai e volta, e aí cronicamente a gente pode ter consequências como a sinéquia, por exemplo, tá? Então, a partir de agora, pensou em espondilite anquilosante, lembrou de uveíte anterior aguda. Tem alguma outra que você queira destacar, Duda? A gente pode ver algumas alterações também das articulações, que a gente falou bastante, né? Então, de artrites periféricas. E a gente pode ver também a presença de dactilite. Isso é uma inflamação, assim, do dedo todo. A gente pode chamar até de dedo em salsicha. E a gente vê também nas outras artropatias, nas outras artrites, Espondiloartrites. espondiloartrites, desculpa, gente, fugiu o nome agora. Principalmente na psoriase, que isso é muito, muito típico, mas a gente pode ter na espondilite anquilosante também. É isso, uma boa lembrança, porque na verdade, gente, entesite e dactilite são achados articulares que são muito característicos desse grupo de doença, tá? Eles não são específicos, mas são muito característicos e podem estar presentes em todas elas. É claro que em algumas mais, então, por exemplo, a entesite do aquileu, muito clássica da espondilite, mas já teve questão de prova lá na USP Ribeirão Preto de uma psoriásica com entesite do aquileu. E já vi questão de prova de espondilite com dactilite. Então, só para vocês lembrarem que essas manifestações articulares também fazem parte do quadro clínico, beleza? Então, acho que de quadro clínico é isso que vocês têm que ter em mente. E quando a gente fala em espondilite anquilosante, não tem como, a gente tem que discutir exames complementares de uma forma um pouquinho mais detalhada. E é claro, a gente tá falando de espondiloartrites, então a gente lembra o IT, inflamação, PCR e VHS normalmente altos quando a doença tá em atividade. Aqui não é comum outros achados, tá? Então, anemia, essas coisas a gente não costuma encontrar, assim como não é comum sintomas constitucionais, não é uma inflamação tão evidente como a gente encontra, por exemplo, nas vasculites sistêmicas, no lúpus, não é isso. Mas a gente pode ter PCR e VHS sim, elevados, tanto é que é um parâmetro que a gente usa para avaliar a resposta ao tratamento de doença. O que destaca aqui na espondilite anquilosante, na verdade para esse grupo de doenças que a gente tem que destacar, é o papel de um alelo, que é o famoso HLA-B27, né, Duda? Então, a HLA-B27 é bastante importante nessas doenças, ele não é exclusivo, né? Então, a gente pode ter pacientes que têm HLA-B27 e que não tem espondilite anquilosante, nem nenhuma outra espondiloartrite, mas é um critério que faz a gente pensar quando o quadro clínico é pertinente. E a gente pode ter também pacientes com espondiloartrite que não têm HLA-B27 positivo. Então, ele é, sim, um fator importante, né, para a gente pensar no diagnóstico, mas tanto a sua presença quanto a sua ausência não são absolutos. Perfeito, gente. Então, falando um pouquinho mais em detalhes, o HLA-B27 é um alelo que está presente, depende da população, mas é até 9, 10% da população. E qual que é a prevalência da espondilite anquilosante? Meio a 1% da população, a depender do local que você está estudando. Ou seja, a grande maioria dos pacientes que têm HLA-B27, esse alelo, não tem a espondilite anquilosante, não tem espondiloartrites. Então, como a Duda falou, ele é um fator de risco, definitivamente é o principal fator de risco para espondilite anquilosante. Tanto é que a gente sempre deve questionar histórico familiar, inclusive de doenças e de HLA-B27 presente, porque é o principal fator de risco, mas ele não é patognomônico e a ausência dele não descarta o diagnóstico, principalmente no Brasil, em que a gente tem uma população miscigenada e na qual a prevalência do HLA-B27 nas espondiloartrites, na espondilite anquilosante mais especificamente, é mais baixa do que aquela métrica de 80%, 90% que a gente vê em alguns estudos fora, tá? Então, super importante isso que a Duda falou. É claro que na prova, quando ele coloca o HLA-B27, é para você pensar nas espondiloartrites no geral, principalmente na espondilite anquilosante. Mas lembra dessa mensagem, tá? Não é patognomônico, a ausência não descarta. Aqui tem que ter suspeição clínica, tem que ter contexto clínico para você solicitar o HLA-B27 e saber interpretar a sua presença ou a sua ausência, tá? De laboratório, gente, é isso. E aí agora a gente tem que falar um pouquinho de imagem. Por quê?
A lesão primária que faz a gente pensar em espondilite anquilosante é a sacroiliite, é a inflamação das sacroiliacas, aquelas articulações finais, né, na transição da coluna vertebral para a pelve. E aí, as sacroiliacas, elas podem inflamar por outros motivos, tá? Sobrecarga mecânica, tem outras doenças, mas na prova, viu menção a sacroiliite ou sacroileite, seja descrição do enunciado, seja vendo uma radiografia que vocês vão encontrar no material, é para pensar em espondiloartrites, principalmente espondilite anquilosante. Então, a partir de agora, sempre que você tiver a descrição ou na radiografia uma alteração, assim, realmente foram poucas questões em que você tinha que interpretar a radiografia para chegar ao diagnóstico. Mas o que vale a pena é você olhar a imagem de uma sacroiliaca normal, com espaço articular preservado, bonitinha, e comparar com o que a gente tem aí de graus mais avançados, principalmente ali no grau 3, em que você já nota um claro comprometimento do espaço articular, em que você nota as consequências que a inflamação levou ali na articulação. Então, a esclerose subcondral, que é aquela sombra branca que aparece tanto na borda do sacro quanto no ilíaco, a irregularidade do espaço articular e a progressão da doença, felizmente algo que a gente não vê mais hoje em dia, mas que é um clássico e que inclusive dá o nome a ela, é um estágio final, que é o que a gente chama de anquilose. Na anquilose não há espaço articular, acabou o espaço articular. Você tem ali a fusão óssea e é por isso que a doença chama espondilite anquilosante, tá? Como eu falei, a gente hoje trata, a gente diagnostica antes, a gente evita esse estágio, mas essa é a história natural da evolução. Então, na radiografia, é isso que você deve procurar. Por definição, gente, um parênteses, espondilite anquilosante, a gente precisa da alteração radiográfica. Mas hoje a gente tem muitos casos precoces. E aí eu peço a radiografia, ela vem normal, ou ela vem com alterações muito discretas, Duda. Nesses casos, o que a gente tem que fazer? O ideal é que a gente complemente com a ressonância magnética de sacroiliaca. É isso, a ressonância, gente, é o exame mais sensível, que vai fazer um diagnóstico precoce e que vai mostrar o edema de medula óssea, vai mostrar a entesite, a capsulite, o derrame articular, enfim, a inflamação propriamente dita. Na radiografia, a gente só vê a consequência disso, tá? Por definição, a espondilite é quando eu tenho alteração radiográfica. Quando eu só tenho alteração na ressonância, a gente fala em espondiloartrite, né, não radiográfica, espondiloartrite axial não radiográfica. Para sua prova, isso é espondilite anquilosante, tá? Fica tranquilo, mas eu já vi menção a esse termo, espondiloartrite axial não radiográfica, que é o mais correto quando o paciente tem raio-x normal e ressonância mostrando alteração, tá? Então, só para pontuar. Não precisa saber mais detalhes para sua prova, é basicamente ter essa ideia de que a ressonância é, de fato, mais sensível. Para casos mais precoces, é o que provavelmente vai pegar ali o processo inflamatório. E aí, Duda, tudo começa na sacroiliaca, mas a tendência é que isso ascenda, que isso vá para a coluna. E aí a gente tem o quê? A espondilite propriamente dita. Espôndilo, né, de vértebra. Então a inflamação vai subir. E aí, quando ela chega na coluna vertebral, o que a gente tem classicamente formado? A gente pode, em casos avançados, formar a famosa coluna em bambu. E a gente vai ver realmente uma anquilose também, uma continuidade assim da cortical, que vai fazendo uma calcificação ao longo da coluna e ela vai ficar toda rígida em casos muito avançados, causando aquela clássica posição do esquiador, que é o paciente bem cifótico, assim, inclinado para frente, por conta da coluna estar totalmente calcificada. Vejam a imagem, tudo isso que a gente está falando é muito legal acompanhar junto com o livro para vocês entenderem. E aí, essa formação que a Duda falou, que sai da cortical do osso, ali do local de inserção do ligamento no osso, na êntese, vai levar à formação do sindesmófito. Então, quando a gente fala em alteração radiográfica de coluna típica das espondiloartrites, a gente fala de sindesmófito. Normalmente, é uma calcificação, uma ossificação fina, verticalizada, que une ali as pontinhas das vértebras, tá? Então, o sindesmófito na espondilite anquilosante, normalmente ele é fino, ele é contínuo, então forma essa coluna em bambu bem bonitinha em casos avançados. Vejam a imagem que acho que isso vai ficar bem claro. E aí, beleza, Duda, fiz diagnóstico, clínica, tem HLA-B27 na maioria dos casos, beleza. Como que eu trato o paciente com espondilite? Então, inicialmente, o que a gente vai fazer é prescrever um anti-inflamatório não hormonal, né? E a gente, em geral, prefere Celecoxib ou Meloxicam, mas a gente vai fazer um trial com essas drogas aí de 2 a 4 semanas. Perfeito. Então, gente, droga de escolha
para tratamento de espondilite anquilosante é anti-inflamatório. Muita gente me pergunta, Tem isso já medo, né? chegou, sim, no meu Instagram, no fórum de dúvida, prof, é isso mesmo? Sim, gente, lembra que aqui a gente está falando de uma epidemiologia favorável ao uso desses remédios, tá? Homens, jovens, normalmente sem outras comorbidades, então eles comportam o uso de um anti-inflamatório de forma contínua. A preferência por esses que a Duda falou na vida real é porque eles são mais seletivos, eles têm menos efeito colateral, principalmente no trato gastrointestinal, né? Que os anti-inflamatórios não seletivos, os típicos, né, antigos, ibuprofeno, enfim, eles estão associados na naproxeno, diclofenaco. Mas, falando aqui como reumato da vida real, eu até hoje nunca vi um paciente com espondilite anquilosante jovem que fez uso do anti-inflamatório e que teve uma complicação grave. Nunca. Acompanhando, isso é super bem tolerado e sim, é uso contínuo, tá? O trial que a Duda falou são 2 a 4 semanas para um primeiro anti-inflamatório. Não respondeu, vai para um segundo. Tenta uma outra classe ali. Se estava com um não seletivo, tenta um seletivo. Faz uma troca por outro anti-inflamatório pelo mesmo período de tempo. Deu certo, é uso contínuo, uso prolongado, e você vai reavaliar clinicamente, laboratorialmente e ver como esse paciente vai ficar. Eu tenho pacientes que hoje em dia não fazem uso de anti-inflamatório contínuo, é só sob demanda, porque seguem a orientação não farmacológica que é típica para espondilite anquilosante, a atividade física. Lembra que a lombalgia piora quando o paciente fica parado, ele precisa de uma atividade física regular, então aqui é envolver principalmente fortalecimento da coluna, do abdômen e engajar em uma atividade física de preferência dele. Então, normalmente o paciente que faz isso pode até deixar de usar um anti-inflamatório no futuro, mas essa é a primeira linha de tratamento. Agora, Thaisa, beleza, usei por 4 semanas o segundo anti-inflamatório, não funcionou. O que eu faço? Aí a gente vai precisar recorrer aos imunobiológicos. O acometimento axial não responde bem aos demais sintéticos, né? Então, as drogas que a gente costuma usar para outras doenças, como metrixato, sulfasalacina, elas podem ser usadas nas espôndilos não axiais, né? Então, para manifestações de artrite periférica, elas são boas, mas para artrite axial, a gente realmente vai precisar ir para o imunobiológico. E aí, em geral, a gente usa o anti-TNF como primeira linha, mas a gente também tem a opção dos anti-L17. É isso, para sua prova, normalmente, e na prática, tá? Como a gente tem mais tempo de uso, mais dados com relação aos anti-TNFs, normalmente costuma ser a primeira escolha. Mas atualmente, em paralelo, a gente pode optar sim pelo secukinumab, que é o nome dessa medicação do principal inibidor da IL-17 que a gente tem disponível, tá? Então lembra, primeira linha de inflamatório. Não respondeu, não tem corticoide, não tem DMARD sintético, não tem nada disso. É imunobiológico, tá? Normalmente até aí que as questões de prova vão com relação ao tratamento de espondilite. E aqui a gente encerra a espondilite, acho que é isso, né, Duda? Acho que vale a gente comentar também da importância da cessação do tabagismo. Ah, pronto, E verdade. é bastante. O tabagismo piora bastante o quadro, então faz parte aí das alterações de estilo de vida para o tratamento da espondilite. Ótimo, assim como na artrite reumatoide, aproveitando, tá? Então, para ambas, a cessação do tabagismo é importante porque interfere diretamente no prognóstico dos pacientes, bem lembrado. Então, agora que a gente discutiu a espondilite, vocês vão ver que as próximas vai muito mais fácil, porque a gente vai retomar vários conceitos que a gente já explicou para a espondilite anquilosante. A diferença é que agora a gente vai falar de espondiloartrites, que tem o acometimento predominantemente periférico, no qual sacro ilíaca e coluna podem ser acometidos sim, mas numa frequência bem menor. Vamos começar pela artrite psoriásica ou psoriática, as duas formas estão corretas, tá? E lembrar que aqui a gente tem uma doença que é a psoríase, uma doença crônica de pele de caráter inflamatório, que tem uma prevalência que chega até 3% da população, ou seja, considerável. E se a gente pensar que a artrite psoriásica acomete cerca de 1/3 desses pacientes, a gente vai chegar em uma prevalência também considerável, em torno ali de 1% de pacientes, até mais da população mundial. Ou seja, normalmente essas doenças, não é que elas são incomuns, elas só não são diagnosticadas corretamente. A gente pega numa fase avançada, eles passam uma vida sem saber o que tem, mas são doenças relativamente comuns, sim, e a psoriásica entra nessa. Então, 1/3 dos pacientes que têm a psoríase em todas as suas formas, tá, gente? Pode ser a psoríase em placas, a psoríase vulgar, qualquer uma das outras, eritodérmica, gutata, invertida, enfim, qualquer forma, incluindo a ungueal, aquela de acometimento da unha, pode estar associada à artrite psoriásica. E aí a epidemiologia é um pouquinho diferente da espondilite anquilosante, né, Duda? E aí a gente pode ver, principalmente mulheres, né? E aí a idade varia bastante. Pacientes adultos, de modo geral, tá? Mulheres e homens em idade variável, porque reflete a epidemiologia da própria psoríase. Então, só destacar para vocês, em termos de fisiopatologia, o que eu quero deixar claro é que
Na clínica, a gente vai falar de um acometimento muito particular da artrite psoriásica, que é o acometimento inflamatório de interfalangiana distal. E na fisiopatologia, eu já quero deixar claro que isso não é um mero acaso. O que a gente tem? A psoríase é uma doença inflamatória, como eu falei, e quando ela envolve a unha, e esse envolvimento é muito mais frequente do que se pressupõe, é porque, de novo, não se examina corretamente o paciente, a gente tem uma questão anatômica muito próxima entre o leito ungueal e a interfalangiana distal. E a gente tem as fibras de Charpey que conectam essas estruturas. Então, se eu tenho uma doença inflamatória que inflama o leito ungueal, por extensão, ela chegar ali na interfalangiana distal, isso são 2 palitos. E das lesões de pele, tem ali algumas linhas que têm relação com os queratinócitos, com a liberação de citocinas inflamatórias, e não é à toa que ela está dentro do grupo das espondiloartrites, tá? Então, é uma doença inflamatória, e no caso da artrite psoriásica, de epidemiologia, eu só quero destacar uma correlação forte com síndrome metabólica, com doenças do espectro da síndrome metabólica e com a infecção pelo HIV. Normalmente, já vi uma outra questão de prova, quando o paciente tem infecção pelo HIV, com infecção, né, ali com a artrite psoriásica, os pacientes tendem a ter quadros mais graves, quadros mais refratários, tá? Não precisa se aprofundar em fisiopatologia, desculpa, acho que isso é mais do que suficiente. E aí, partindo para aquilo que normalmente cai na prova, né, quadro clínico, Duda, o que a gente espera? A gente pode ver várias manifestações, porque a gente tem vários perfis de artrite psoriásica. Então, a gente vai ter um perfil mais relacionado a poliartrite simétrica de mãos, que simula muito a artrite reumatoide. A gente pode ter um perfil mais axial, que parece mais a espondilite anquilosante. A gente pode ter um perfil de oligoartrite assimétrica de membros inferiores, que a gente já comentou mais cedo. E a gente pode ter também uma artropatia bem destrutiva, mutilante, que tem como... que é um pouco mais emblemática, assim, com os dedos em telescópio e tudo, mas é bem mais rara. É isso. Na prova, geralmente, o que a gente nota? Um mix dessas manifestações. Então, para você gravar, normalmente, início predominantemente periférico, com oligoartrite, assimétrica, mas com porém. Aqui a gente não tem acometimento só de membros inferiores, não. Tem o acometimento das interfalangianas distais. Então, tem a forma clássica da artrite psoriásica que acomete interfalangiana distal, mas hoje em dia a gente vê que normalmente ela está junto a alguma dessas outras manifestações. E é inflamação de interfalangiana distal, gente, coisa que a gente não vê na artrite reumatoide, por exemplo. A artrite reumatoide classicamente poupa interfalangiana distal. Então, até para o diagnóstico diferencial, como a Duda falou, na evolução, na história natural de evolução da artrite psoriásica, boa parte dos pacientes evolui com uma poliartrite de pequenas e grandes articulações, o que parece muito com o quadro da artrite reumatoide. E aí a gente tem que estar muito atento para o diagnóstico diferencial. E se você encontrar inflamação de interfalangiana distal, é um forte indício para você pensar em psoriásica, tá? Então, essa é a primeira dica. A segunda, além dessa questão, né, de começar com óligo, partir para poli. Uma questão de prova da USP Ribeirão Preto recente trouxe um quadro diferentão. Então, ela trouxe a entesite, que a gente já comentou, que aparece mais na espondilite anquilosante, mas que pode estar em todas as outras espondiloartrites, uma baita entesite do tendão de Aquiles e um quadro axial. Então, lembrar que elas podem cursar sim com sacroilite e com espondilite, mas é mais incomum do que na espondilite anquilosante, tá? Então, acho que a Duda resumiu bem, só lembrar esses highlights de como normalmente aparece na prova. E aí, a gente já cantou a bola. Dentre as espondiloartrites, a artrite psoriásica é a que mais cursa com dactilite. Então, normalmente a questão de prova vai trazer uma menção ao dedo em salsicha, que é o quê? Ele é o resultado da tenossinovite, da inflamação da sinóvia, da membrana que reveste o interior das articulações sinoviais, mas principalmente a inflamação da bainha que reveste os tendões. Então fica com aquele aspecto de dedo todo gordinho, o dedo todo inchado, que é uma salsichinha. Não é só a inflamação na articulação, beleza? Então isso é importante, você ver a imagem, tem uma muito boa no livro, que traz o acometimento da psoríase ungueal, junto a uma inflamação de interfalangiana distal, junto a uma dactilite do terceiro dedo da mão esquerda, se não me lembro na foto. Então, nessa a gente reúne basicamente essas características típicas da artrite psoriásica que vão te ajudar no diagnóstico diferencial com outras artropatias, principalmente com a artrite reumatoide, né, Duda? De clínica, mais alguma coisa? Acho que vale a gente falar que a artrite psoriásica não necessariamente precisa estar com psoríase cutânea ativa naquele momento. Então, história prévia de psoríase no próximo paciente e até em familiares de primeiro grau conta como critério
pra gente chegar nesse diagnóstico. Lembrar que 70% dos casos, sim, a psoríase aparece antes do quadro articular. Em 15% é concomitante e em 15% dos pacientes, primeiro vem o quadro articular, por isso que a vida do reumata é difícil. Às vezes a gente tem que fazer diagnóstico sindrômico e essa é a melhor saída mesmo. Pensar em diagnósticos diferenciais possíveis, o que eu posso usar ali para tratar o paciente, porque no caso da psoríase, a lesão de pele e ou de unha, ela pode aparecer depois do quadro articular em até 15% dos pacientes. Então, bem lembrado, histórico familiar aqui é super importante, histórico prévio. Às vezes o paciente teve lesões de psoríase no passado, tratou, ficou super bem e nunca mais teve. E aí agora tá com um quadro articular. A gente deve pensar sim na possibilidade de artrite psoriásica. Beleza? Então, com relação a exames complementares, né? Nada específico. Normalmente com a doença ativa, principalmente quando é poliarticular, PCR e VHS costumam elevar. A gente tem a hiperuricemia presente em uma parcela ali, uns 20% dos pacientes. Tem fontes que relacionam isso com a extensão do acometimento cutâneo, então quanto maior o acometimento cutâneo, maior turnover celular, né, das células da pele, maior a liberação de ácido úrico. Outros vão para uma linha mais de uma doença que inflama realmente o corpo como um todo. E aí a hiperuricemia é um achado de disfunção endotelial associado à síndrome metabólica. Então, isso vocês podem encontrar. E, radiograficamente, não tem nenhuma lesão patognomônica, né, Duda? Mas tem algumas que são mais características. Então, quando a gente vai ver um acometimento axial, por exemplo, a gente vai notar sindesmófitos, mas eles são muito diferentes dos sindesmófitos da espondilite. Eles são sindesmófitos mais grosseiros, que podem assumir um aspecto característico de alça de balde. Então, é algo bem grosseiro e mais pra fora. É isso. E com relação à parte periférica, a gente pode encontrar periostite, então proliferação do periósteo. E naqueles casos mais graves, destrutivos, que a Duda comentou, sim, é uma artropatia muito grave, que vai levar ao que a gente chama de acrosteólise, vai comer o osso vai se desfazer. E aí o que a gente tem? O achado do pencil in cup, que vejam a imagem, fica claro a ideia. É uma xícara, ao contrário, né? Então com a parte côncava para baixo e um lapisinho dentro dessa xícara, mostrando que na falange de baixo você tem essa acrosteólise que vai de fora para dentro, deixando a ponta bem fininha, como no lápis que a gente aponta, e a falange de cima, a base dela, fica preservada, então fica com essa concavidade e o lapisinho fino bem ali. Isso normalmente nesses casos graves de artrite psoriásica que levam a deformidades fixas e que trazem um prejuízo bem significativo para a qualidade de vida dos pacientes. Acho que é isso, né, Duda? Na falange distal a gente vê assim a pontinha bem comidinha mesmo. Praticamente fica afilada, né? A gente vê bem. Na radiografia fica escurinho, praticamente o osso é totalmente substituído. É radiolucente, então onde a gente deveria ter ali a presença de osso branquinho, não tem, porque realmente o osso foi desfeito. Houve essa comida do osso por conta do processo inflamatório, é a acrosteólise, tá? Gente, diagnóstico é clínico e aí a gente tem que levar em conta tudo isso que a gente discutiu, dos achados, né, típicos do padrão de acometimento articular, do acometimento axial, entesite, dactilite. Lembrar que pacientes com artrite psoriásica podem, de forma inespecífica, ter fator reumatoide positivo. Então, o clássico dos critérios classificatórios mais antigos de psoríase, de artrite psoriásica, leva em conta o fator reumatoide negativo, como algo que pontua a favor de artrite psoriásica. Isso já caiu em prova, beleza. Mas saiba, como um estrategista, fator reumatoide é inespecífico, pode estar presente em pacientes sem nenhum significado clínico e não é diferente na artrite psoriásica. Então, é clínica quem manda. É clínica soberana, né, Duda? Sim. E não há, então, como eu já falei, necessidade de você gravar critérios classificatórios, mas durante essa conversa a gente repassou o que normalmente está lá presente, tanto do ponto de vista clínico, como de histórico familiar, quanto dessa parte da negatividade do fator reumatoide, no máximo em prova foi isso que eu vi. E aí, com relação ao tratamento, algumas considerações. Lembrar que, justamente pela relação com síndrome metabólica, a gente tem que ter um controle bem próximo de comorbidades nesses pacientes com psoríase, eles estão sob maior risco cardiovascular. E com relação ao manejo terapêutico, depende. Então aqui são várias formas, vocês viram, inclusive com gravidades diferentes, para a prova. Paciente que tem um quadro muito inicial de uma oligoartrite, que não tem características destrutivas, nada assim, em teoria eu poderia começar com um anti-inflamatório não esteroidal, à semelhança do que a gente falou para a espondilite anquilosante. Maioria dos pacientes com artrite psoriásica vai caminhar para uma poliartrite. E aí, quem ganha destaque? Imunossupressores, como o metotrexato, que é excelente porque ele trata a pele muito bem e ele trata a articulação muito bem. Então, normalmente, ele acaba sendo a escolha, ainda que haja outros, como a ciclosporina também, que pode ajudar na pele e na articulação. Mas, normalmente, é isso, anti-inflamatório, metotrexato.
Não funcionou com Dimard sintético, não funcionou com imunossupressor sintético. A gente vai para o imunobiológico, né, Duda? A gente pode acabar precisando ir para o imunobiológico, e aí a gente tem algumas opções, né? A gente pode usar tanto os anti-TNF quanto os anti-L17 e também os anti-IL-21, 23. É isso, a gente teve até coisas mais recentes, na verdade, a artrite psoriásica nos últimos anos teve uma evolução muito grande do tratamento, mas para sua prova pode ficar tranquilo, você não precisa decorar os nomes desses imunobiológicos, se lembrar dos anti-TNFs, do anti-L17 que a Duda falou, já tá ótimo, porque para os casos refratários é isso mesmo. E eu só vou fazer um parênteses, já teve questão de prova lá do Rio de Janeiro, se eu não me engano, da UFRJ ou da UERJ, que trazia um quadro de artrite psoriásica de cara muito grave, que já envolvia destruição articular com prognóstico muito ruim. O que a banca considerou correto? Já começar de cara com o imunobiológico. E essa é uma nota muito pequena da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que frente a pacientes com uma artrite destrutiva, com fatores de pior prognóstico, de cara, você já poderia começar o imunobiológico. Só tô trazendo esse parênteses porque caiu em prova, mas a sequência ideal é essa que a gente conversou, tá? Lembrar principalmente dos anti-inflamatórios em casinhos muito particulares, muito limitados, principalmente do metotrexato e aí dos imunobiológicos em casos refratários. Acho que é isso, né, Duda? Os pacientes costumam ir muito bem com o metotrexato, né? Pele e articulação, tá? Então ele é bem legal mesmo. Agora, passar para nossa terceira espondiloartrite, que é um pouquinho diferente das anteriores e que tem alguns aspectos que eu considero bem legais, bem interessantes, que é a artrite reativa. Ainda muito conhecida pelo pessoal e por algumas bancas mais desatualizadas, como síndrome de Reiter, mas eu já vou aproveitar aqui o início, antes de jogar para a Duda, para explicar. Por algumas questões éticas, morais e também por uma questão fisiopatológica, hoje a gente não usa o termo síndrome de Reiter na reumatologia. Então, fora dessa questão ética e moral que não cabe aqui, que no livro vocês têm até a explicação por trás, o principal é que a síndrome de Reiter é um clássico da medicina que envolve uma tríade. A tríade de artrite, de conjuntivite e de uretrite. Com o tempo, o que a gente foi vendo? Que a maioria dos pacientes que tinham essa doença, na verdade não tinham essa tríade, que ela está presente numa parcela pequena dos pacientes. Então é por isso que hoje a gente entende a síndrome de Reiter como um subgrupo da artrite reativa, cujo nome já fala muito por si só. O que acontece nessa espondiloartrite? A gente tem o surgimento de manifestações clínicas muito parecidas com o que a gente discutiu até agora, mas que são precedidas por uma infecção. Aqui é a chave. A gente tem uma infecção ou de trato geniturinário ou de trato gastrointestinal, acontecendo 1 a 4 semanas em geral antes do surgimento do quadro clínico e que precipita, é um gatilho, gera de forma reacional o quadro clínico que a gente vai apresentar. Não é uma artrite infecciosa. Se eu puncionar o joelho, o tornozelo desse paciente, não vai ter bactéria. No caso, o micro-organismo, ele funciona como um ativador de resposta inflamatória disfuncional. Então, vai ter ali uma alteração no nosso sistema imunológico e o surgimento da artrite. Mas é uma artrite estéril, tanto é que é uma espondiloartrite, tá? Então, só para vocês entenderem o básico por trás da denominação. E aí, em termos de epidemiologia, Duda, o que a gente espera? A gente costuma ver mais em homens, né? E a faixa etária um pouco mais jovem. Principalmente quando a infecção é de trato geniturinário, a gente vê mais no sexo masculino mesmo. E vocês já vão entender o motivo, é porque a gente tem uma predominância clara da Chlamydia trachomatis, como o agente principal envolvido em todos os casos. Na verdade, a artrite reativa, ele é o principal. E a gente tem uma maior taxa de infecção, ao menos sintomática, em homens. Então, o que também propicia um diagnóstico ali, uma avaliação um pouquinho mais fácil do que em mulheres. Quando a origem é no trato gastrointestinal, a gente pode ter nos dois sexos, mas é isso, é paciente jovem em geral, como a Duda destacou, beleza? Então, aqui a gente já trouxe o que acontece na fisiopatologia. Uma infecção que pode ser uma uretrite, por exemplo, por Chlamydia trachomatis, que é o clássico, ou a gente pode ter uma diarreia, na verdade, com produtos patológicos, uma coisa meio disentérica, uma jeca, enfim, algum quadro que mostra uma provável infecção de trato gastrointestinal. Mas aí a gente tem outros agentes etiológicos envolvidos. Então, eu destaco a Chlamydia trachomatis principal, e que é do trato geniturinário, mas lembrar de Shigella, de Salmonella, de Yersinia e de Campylobacter, tá? Isso já caiu em prova, não é à toa que eu tô falando. Esses 5 tem que decorar, mas tem alguns outros, né, Duda, menos associados. Conta pra gente, Thaís. Então, tem Clostridium difficile, até Chlamydophila pneumoniae já foi descrita. Então, a gente, em prova, eu já vi micoplasma também descrito. Então, em relato de caso, a gente encontra esses agentes. Mas o que você tem que levar para casa são esses 5 que a gente conversou. Chlamydia trachomatis, a Shigella, a Salmonella, a Yersinia e o Campylobacter. Beleza?
Relato do enunciado. O paciente estava lá 1 a 4 semanas antes ou teve um sintoma de uretrite ou de gastroenterite, que pode ter melhorado, normalmente melhora, e o que vem depois? Um quadro articular. Como aqui a predominância é de esqueleto axial, normalmente a gente vai ver o quê? A oligoartrite assimétrica de grandes articulações de membros inferiores. Aqui normalmente é isso, tá? Periférico. Ai, desculpa. Oligoartrite assimétrica de membros inferiores, articulações periféricas, tá? Joelho e tornozelo principalmente. Pode ter entesite, pode ter dactilite e pode ter sacroiliite e espondilite. Pode acontecer. Mas o que chama muito atenção para artrite reativa não são só as manifestações articulares. Normalmente, o que vai te fazer matar a charada são as manifestações extraarticulares, né, Duda? E a gente pode ver a conjuntivite, né, que é algo que faz parte ali da tríade clássica, mas a gente também pode ver outras lesões dermatológicas. A gente pode ver um ceratoderma blenorrágico, que é uma lesão bem avermelhada, bem feia, assim, em palmas, plantas. E a gente também pode ver uma balanopostite, que acomete principalmente ali a região do prepúcio e da glândula do pênis. É isso, então lembre desses nomes. Nem sempre na prova vem a descrição, o nome, né, a denominação, mas em descrições compatíveis. Então é isso, para o ceratoderma blenorrágico, lembrar principalmente de lesões pustulosas, psoriasiformes até, em plantas e palmas, principalmente. Para a balanite circinada, para a balanopostite, lembrar disso, são lesões avermelhadas, serpiginosas, que não doem e que aparecem principalmente na glândula, mas que podem se estender para o corpo do pênis. Então, é um homem jovem com uma oligoartrite assimétrica de membros inferiores, com uma entesite, que tem alguma dessas manifestações extraarticulares, é para você marcar a artrite reativa, sem dúvida, beleza? Laboratorialmente, nada específico, normalmente o PCR e VHS são elevados. Tirando a espondilite anquilosante, ela é a segunda espondiloartrite que tem uma correlação mais forte com a HLA-B27, tá? Então, ainda que todas elas carreguem alguma correlação, aqui a gente tem uma forte correlação e quando o paciente tem esse alelo presente, ele tem uma chance maior de cronificar, porque a artrite reativa, diferentemente das outras, ela pode ser autolimitada. Ela pode se resolver ao longo de algumas semanas, alguns meses, com o tratamento inicial. Mas ela também pode cronificar. E normalmente quem tem HLA-B27 tem mais chance de cronificar e tem mais chance de fazer acometimento de esqueleto axial. Então sempre solicitar para os pacientes, né? E aproveitar uma coisa que eu não falei até agora, mas que vale para todas, eu tinha esquecido. Líquido sinovial nesses pacientes. Se eu tenho uma artrite, eu punciono, mando para análise, o que eu vou ter? Um líquido inflamatório. A gente está falando de uma artropatia inflamatória, gente. Então, é um líquido normalmente turvo, com viscosidade reduzida, 2.000 a 50.000 células, com polimorfo nuclear de 20 a 75%. Isso vale para artrite reativa, para psoriásica, para espondilite e também para artrite enteropática, que a gente vai discutir já já, né, Duda? Sim, eu acho que é bem importante o estrategista ver essas fotos, porque geralmente na prova cai com imagens, e fazer essa diferenciação que acaba que muita gente confunde. A artrite não é causada pelo micro-organismo que causou ali o trigger inicial, né, da uretrite ou então da gastroenterite. É importante que às vezes com a lesão do pênis e tudo, acaba que as pessoas confundem bastante. Então, gente, lembrem disso. E na hora que você, beleza, tem ali uma assertividade com relação ao diagnóstico, vai tratar. Não muda muita coisa do que a gente discutiu até aqui. Casos iniciais, normalmente, anti-inflamatório não esteroidal vai muito bem. Casos que se cronificam, que estão mais refratários, DMARDs sintéticos, então aqui a gente pode usar sulfasalazina, metrexato. Cursos curtos de corticoide podem ajudar em casos de artrite periférica, quadro axial nunca. E aí, se cronificou a despeito do uso do DMARD sintético ou tem acometimento axial, não tem jeito, depois do anti-inflamatório a gente acaba tendo que usar mesmo o imunobiológico e aqui normalmente é o anti-TNF, a segunda linha de tratamento que a gente tem. Beleza? E agora vamos para nossa última, que já vou deixar claro que questões especificamente sobre essa espondiloartrite é muito difícil da gente encontrar. Dessas outras 3 que a gente conversou, não. Elas aparecem realmente, algumas bancas gostam muito delas. Nesse caso da artrite enteropática, a gente vê muito mais questões envolvendo a doença inflamatória intestinal como destaque e a manifestação articular que a gente vai discutir aqui como parte do quadro clínico, né, Duda? Então, só para deixar claro que quando a gente fala de artrite enteropática, a gente está falando daquela artrite relacionada a retocolite ulcerativa e doença de Crohn, porque a gente tem outras doenças inflamatórias do intestino ou outras condições gastrointestinais que também podem gerar artrite, tá? Mas pensando na espondiloartrite, naquela que é a artrite enteropática, é para prova isso, retocolite ulcerativa e doença de Crohn. E a epidemiologia, Duda, qual que é? É a mesma da doença inflamatória intestinal, né? Então a gente vê tanto em homens quanto mulheres, mas predominância aí
de 2 picos, tanto no paciente mais jovem quanto no paciente um pouco mais, de meia idade ali para idoso. É isso, gente. E aqui, o que que a gente nota? Que é uma doença, uma espondiloartrite de predomínio periférico, então, normalmente, o que a gente vai ver é o acometimento de articulações periféricas. Existe uma classificação antiga que divide em 2 formas. Hoje em dia, na vida real, a gente não vê isso, tá? Mas para a prova, já vi cair. Então, a gente pode ter a oligoartrite assimétrica, que a gente já falou aqui das espondiloartrites, que normalmente acompanha o curso clínico da doença inflamatória intestinal. Então, a gente sabe, e segundo algumas fontes, boa parte delas, as manifestações articulares, artralgia e artrite, são as principais manifestações extraintestinais dessas 2 doenças inflamatórias intestinais. Então é muito comum isso vir em prova, tá? Então, quando tem uma oligoartrite assimétrica, normalmente quando a doença articular está ativa, a doença inflamatória está ativa. Aí você tem diarreia, produtos patológicos, sangramento, dor abdominal, enfim. Só que existe uma outra forma, que é a forma de poliartrite, que inclusive pode ser destrutiva, parecida com a da artrite reumatoide. E o problema dessa é que ela pode não acompanhar a atividade da doença intestinal. Ora, a doença articular está ativa e a doença inflamatória está calma. Ora, a doença inflamatória está comendo solta e o quadro articular, ele está zerinho, né? Mas, além do acometimento periférico, que é o principal, pode acometer também esqueleto axial, né, Duda? Sim, a gente pode ter uma doença muito semelhante à espondilite anquilosante, mas no paciente que tem doença inflamatória intestinal, então a gente vai fazer esse outro diagnóstico. E é importante lembrar que no esqueleto axial, assim como nas demais doenças que a gente conversou das outras espôndilos, os DMARD sintéticos habituais não têm efeito. É isso, vale. Por isso que a gente falou, gente, se houver aula do comecinho, você vai entender todo o resto. Aqui é a mesma coisa, então a gente pode ter sacroilite e espondilite, e a gente tem uma questão. Nas outras, a gente pode usar anti-inflamatório para esses casos iniciais. Aqui é um pouquinho temerário, principalmente em pacientes que têm o quê? Doença de longa extensão, no caso do Crohn, doença fistulizante, pacientes que têm achados de doença inflamatória intestinal mais agressiva, o uso de anti-inflamatório intestinal, ele pode ser meio complexo, às vezes o gastro não gosta tanto. E se eu não puder utilizar e é um quadro axial, Duda, o que que eu faço? Só sobra pra gente recorrer ao imunobiológico, né? E nesse caso, os anti-TNFs têm bastante espaço. É isso. E da mesma forma como a gente falou do metrexato bom para pele e bom para articulação, aqui esses imunobiológicos, eles são bons. Muitas vezes para doença inflamatória intestinal, inclusive em casos graves de doença inflamatória intestinal, podem saltar também, como uma terapêutica inicial. E os anti-TNFs também tratam muito bem a manifestação articular, a manifestação principalmente axial. Então lembra disso. Se é predomínio periférico, posso usar curso curto de corticoide, por exemplo, que também ajuda o intestino, sulfasalazina principalmente, que tem ali o componente da sulfa, mas também do aminosalicilato, que é muito bem-vindo, né, para as doenças inflamatórias intestinais. E se for refratário, aí de fato a gente tem que optar pelos imunobiológicos. Tem um outro que é o inibidor das interleucinas 12 e 23, que é o ustekinumab, que surge como opção, porque trata também a doença inflamatória intestinal, alguns casos específicos, e a manifestação articular. Mas é isso, gente, o principal da artrite enteropática é entender como ela pode se manifestar dentro do contexto clínico da doença inflamatória intestinal. Isso a gente vê com muito mais frequência, né, Duda? Sim, com certeza. E acho que é isso, a gente encerrou aqui. Tem alguma informação, alguma mensagem final que você queira passar, algo que a gente tenha esquecido? Não sei, acho que é isso mesmo. Pensem bastante aí em quais são as principais diferenças que vocês notem. E o mais importante é a gente ter bem na cabeça a questão da espondilite, porque é a doença mais frequente e às vezes a gente pode até se encontrar na prática clínica mesmo com um paciente com essa suspeita e pode ser a diferença na vida dele. Com certeza. Então, a gente nota que tem algumas bancas muito grandes no Brasil todo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem muitos candidatos que vão atrás, que gostam muito desse tema, que trazem descritivos clínicos, imagens, tanto imagens de lesões como na artrite ativa, quanto radiográficas. Então, esse é um livro que a gente recomenda fortemente. Claro, o podcast é sempre bem-vindo, mas não deixe de olhar o livro e as ilustrações, as fotos, as radiografias, porque isso vai fazer diferença. Tem questão que tem um enunciado mega curto. A chave para responder é avaliar o que está na imagem, a fotografia. Então, não deixem de dar uma olhadinha. Qualquer dúvida, deixem aqui no fórum de dúvidas que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Eu e a Duda, a gente espera vocês no próximo podcast em áudio e vídeo de um próximo livro reumatológico. Um grande beijo e até mais. Até mais.